Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Antes de iniciar a história, eu venho aqui pedir para vocês enviem histórias. A gente tem algumas histórias no banco, mas tô querendo dar uma diferenciada. Então, gente, se vocês têm histórias de qualquer gênero, esse é o momento. Até mesmo se for uma história que estiver acontecendo agora e você estiver precisando de conselhos, opiniões, ajuda, aí a gente coloca no nosso quadro Relatinho, tá bom? Mas hoje eu venho aqui contar para vocês a história da Fátima. Vamos lá? Mas então, eu conto ou você conta? A Fátima começou a trabalhar com 18 anos. E até mais ou menos ali os 25 anos, ela trabalhava em banco, mesmo não sendo algo que a Fátima gostava muito. O sonho de Fátima era poder estudar na Europa. Só que para que isso acontecesse, ela teve que arrumar um outro emprego e trabalhar durante 5 anos, manhã, tarde e noite. E aí ela conseguiu juntar o dinheiro que ela precisava. Quando a Fátima completou 30 anos, ela foi aprovada em primeiro lugar numa universidade em Portugal, no doutorado, tá? A bicha é esperta. E aí, ela foi para lá sem conhecer ninguém. Morar numa república estudantil, dividir quarto com pessoas de outras culturas, outras nacionalidades. Ela chegou até a dividir banheiro com 10 meninas. No segundo ano morando em Portugal, plim, a Fátima conseguiu um estágio na área dela, mas era um estágio na Dinamarca, não era em Portugal. Como a bolsa era pouca, ela ganhava pouca ajuda de custo ali da universidade, a Fátima, gente, ela ia e voltava para a faculdade de bicicleta, para ir nesse estágio, né? Às vezes, até debaixo de neve, debaixo de chuva. Era um percurso de 2 horas para ida e volta. Guerreira, guerreira focada em seus sonhos, é isso aí. Mas aí, durante esse estágio na Dinamarca, a nossa musa também fez uma grande amiga. Foi um tempo muito bom. Quando ela voltou para Portugal, porque sim, ela voltou para Portugal quando terminou o estágio na Dinamarca, através de um amigo, ela soube que tinha um quarto vago na casa onde morava uma amiga dele. Então, assim, quando ela voltou da Dinamarca, ela não tinha onde morar, porque ela não estava mais morando nesse AP aí com 9 meninas em Portugal. Aí ela chegou pro amigo dela e perguntou: Amigo, tô precisando morar em algum lugar, tô procurando casa. Conhece alguém que tá alugando quarto? Ah, claro, amiga. Você lembra da Sueli? quem era a Sueli? A Fátima conheceu a Sueli um pouco antes dela se mudar para a Dinamarca. Era uma tarde que ela estava aí com esse amigo em comum e ele apresentou a Sueli para ela. Só que nesse dia, ela ficou enchendo o saco da Sueli, com algumas brincadeirinhas aí. E aí, ela foi embora comentando. Nossa, amigo, a sua amiga Sueli é muito gente boa. E depois ela descobriu que a Sueli também foi embora comentando dela. Só que foi comentando algo do tipo: Nossa, amigo, essa sua amiga Fátima é uma mala, hein? visões bem diferentes aí do que aconteceu, né? Esse amigo, então, resolveu fazer a ponte e ajudar a nossa musa a tentar alugar o quarto na casa da Sueli. Ele foi falar com ela, só que quando a Sueli descobriu que o quarto seria para Fátima, ela disse: Ah, sem problema. Essa Fátima pode até mudar pra cá, mas já vou avisando. Eu e ela não vamos ser amigas, não temos nada a ver. a Fátima, sem ter ideia do que a Sueli pensava sobre ela, mesmo assim, fez suas malas e se mudou para a casa da Sueli. Quando a Fátima foi morar com ela, era uma casa assim de 2 andares, 3 quartos no andar de cima, cozinha, banheiro, lavanderia, tinha tudo, menos sala. Elas dividiam a casa com outro rapaz, que também era estudante, também estava fazendo doutorado, e os três conviveriam ali juntos então. No primeiro dia da Fátima com a Sueli na casa, a Fátima já saiu contando a vida inteira dela para Sueli. E qual
não foi a surpresa de Fátima quando Sueli se abriu e contou toda a vida dela também ali. Foi nesse momento que, mesmo Sueli relutante, começou uma amizade com a nossa musa Fátima. A Sueli é daquelas pessoas muito sonhadoras, muito trabalhadoras. A Sueli, ela vem de uma origem simples, saiu do interior de uma cidade pequena lá do Brasil para também tentar a vida, né? Trabalhar, fazer faculdade. E ela é super inteligente. Sueli é gata, esperta, engraçada. Ela é apaixonante, segundo a Fátima. Até que, logo que as duas mudaram juntas, plim, pandemia chegou. E aí todo mundo já sabe, né? Elas ficaram em lockdown juntas. Foi difícil. Foi uma época difícil porque as famílias das duas estavam longe no Brasil. Era só uma pela outra, mais ninguém. A situação financeira começou a pesar. Elas só conseguiam comer ovos, gente. Todos os dias para economizar. O cardápio era o mesmo: ovos, eggs ou huevos. E era assim que elas brincavam, sabe? Porque no mercado a pobreza era tanto que, por exemplo, se elas pegavam uma bandeja de queijo que estava 5,83 e a outra estava 5,34, elas faziam a troca na hora. E a musa costuma dizer que descobriu que amava a Sueli num dia bem específico. Num determinado dia, a Fátima viu a Sueli terminando de comer e guardando o papel toalha que ela usou para limpar a boca no bolso da jaqueta. Ela perguntou. Sueli, o que você tá fazendo? E a Sueli respondeu. Ai, Fátima, eu tenho até vergonha de contar. É que assim, pra gastar menos papel higiênico, eu guardo esse papel toalha e em casa eu reutilizo. Nesse momento, a Fátima tirou um papel toalha do bolso e disse. Mentira! Eu também, amiga! Ela lembra que elas se abraçaram, riram, e foi motivo de piada, porque a vida, por mais que tivesse difícil naquele momento, ainda era melhor quando elas estavam juntas. Os dias eram leves e também cheios de esperança, no momento que a gente sabe, né? Tava complicado, por mais otimista que a gente fosse. A gente precisava estudar e ficava se puxando. Até mesmo quando eu estava exausta, uma gritava lá do quarto: "Vamos!" E a outra respondia: "Vamos!" A gente descia a escada para um café. Eram momentos de muita música, muita risada. E tomamos até juntas a vacina do Covid-19. Que dia feliz! Quando a pandemia foi relaxando um pouco, Fátima e Sueli voltaram a sair, mas ainda sem muita grana. E aí como elas faziam? Enchiam 2 garrafas de água, colocava na bolsa e só ia em rolê free, rolês grátis. Rolês às vezes que terminavam de madrugada, voltando a pé ou tendo que esperar o primeiro ônibus circular bem cedinho. Carro de aplicativo? Não, de jeito algum. Elas não tinham dinheiro, gente. A Fátima diz que a Sueli conversava com as estrelas e pedia pelos sonhos das duas. Já a musa, Fátima, conversava com os gatos. Todos eles. Tinha os de rua que apareciam quando ela se sentia triste. E aí, além da água, ela levava outra coisa na bolsa dela. Mesmo sem dinheiro, gente, a Fátima carregava com ela todos os dias petiscos para os gatinhos, sempre na bolsa, para agradecer a companhia, para agradecer a força na vida que esses gatos deram para ela. A Fátima, assim como eu, sabe que eles são criaturas enviadas dos céus. A Fátima diz que tem uma madrinha muito querida que já mora no céu. E ela sabe que todas as estrelas, proteções e os gatinhos que foram colocados no caminho das duas é enviado por essa madrinha. Ela sente que ela tem essa proteção que vem do céu. A Fátima e a Sueli compartilhavam de um grande sonho de carreira, que era conseguir passar no concurso de uma fundação de ciência e tecnologia em Portugal.
As duas estudavam dia e noite para conseguir. A vontade era grande, uma vontade de ser cientistas. E as duas estudaram dia e noite para conseguir esse emprego. Era um grande sonho ser cientista, até que a Sueli conseguiu. Foi um alvoroço, uma felicidade. Para comemorar o primeiro salário dela, a Sueli pediu um combo de churrasco pra gente. Naquele dia não teve ovo. A gente se esbaldou de comer carne. Só que aí, a única coisa que pegou um pouco a Fátima foi que, por conta desse emprego, a Sueli teve que se mudar então para uma outra cidade, para ficar perto do trabalho. Elas estavam felizes, mas também não conseguiram segurar o choro. Não só de felicidade, mas um choro porque elas sabiam quão difícil ia ser ficar longe de quem elas mais amavam, que era uma outra, né? De vez em quando, a Fátima até ia para a cidade da Sueli. As coisas ainda não estavam tão bem financeiramente, mas além de ovo, já dava para comer pão, queijo e presunto. Delícia! Um ano depois disso, plim, Fátima também foi aprovada no emprego tão desejado por elas. E hoje, as duas são doutoras e cientistas, tá, meus amores? Duas belíssimas, como a própria Fátima sempre brinca. A Fátima ama a Sueli com todo o coração dela. E ela tem certeza que a Sueli foi fundamental para que ela pudesse realizar o sonho dela. A Sueli, essa amizade, sempre a fez forte. E um homem nunca vai compreender a força de uma amizade feminina. Ufa! Isso sim é uma história de amizade feminina maravilhosa. Vocês devem estar se perguntando, assim como eu, por onde andam Fátima e Sueli. E claro, eu venho falar para vocês porque a minha curiosidade de podcaster é grande. A história vem, eu conto para vocês e ainda dou um chorinho, porque a gente quer saber mesmo do desfecho, né? A notícia boa é que Sueli e Fátima continuam muito amigas, irmãs. Sueli viaja divulgando o trabalho dela, terminou seu doutorado e já está trabalhando num outro lugar incrível. Sueli, há um tempo atrás, foi para a Itália, conheceu um italiano. Ele, é claro, se apaixonou por essa maravilhosa, aprendeu português, largou tudo e se mudou para morar com a Sueli em Portugal. Fátima foi conhecer o apartamento do casal, o apartamento que eles alugaram. E o que ela disse foi: Mari, lindo, chique, um luxo. Fui pra lá em maio e comemos nosso clássico lanchinho com ovo. já virou tradição, né, meninas? As duas ainda se apoiam muito. Inclusive, há um tempo atrás, a Fátima descobriu um dos maiores sofrimentos que ela passou na vida. Ela descobriu que ela tinha uma infertilidade e que seria muito difícil engravidar. Só que o maior sonho dela era ser mãe. Na época, quando ela estava namorando, o cara até se ofereceu para doar espermatozoide, enfim, tentar fazer o procedimento dos óvulos. Mas mesmo eles não se conhecendo ainda tão bem, ele já foi muito querido de oferecer isso. E foi ali naquele momento que a Fátima percebeu. Esse cara faria tudo por mim. E esse cara, gente, tem mais ou menos aí 10 anos de diferença de idade da Fátima. E a Fátima disse assim: Eu acho que a lua e as estrelas e os gatos da rua gostavam mesmo de mim e da Sueli e dessa coisa de realizar nossos sonhos como a gente tanto pedia. Porque acreditem, eu engravidei naturalmente e foi um susto. Hoje, tenho meu emprego dos sonhos, um casamento lindo com meu novinho e uma bebê perfeita. Ainda falo com a minha madrinha, com as estrelas e com os gatos. Fica até engraçado pensar nos tempos de solteiro em Portugal. Eu e a Sueli tínhamos nossos perfumes. Ela, um good girl, e eu tinha aquele da Britney Spears. E como não teria como comprar outro se acabasse, a gente usava com muita, mas muita cautela. Quando era um date ruim, ela ficava absolutamente indignada pelas gotas de perfume que ela tinha usado. Estamos vivas e muito bem. Quero dizer que, sim, apesar de a gente ter consumido uma imensa quantidade com produtos com aquele adesivo vermelho
de que já expirou do mercado, ainda estamos bem e estamos vivas. A nossa amizade prevalece e nunca vai acabar. Ai, que história gostosa, gente! E claro, aqui a gente mata a cobra e mostra a Sueli e Fátima. Então, se você quiser ver uma fotinho que é a silhueta, tá? Não vai ter rosto, mas vai ter a silhueta, vai ter alguns elementos ali, enfim, não vou dar tanto spoiler. Quem tiver curioso para ver essa fotinho, entra no nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição desse episódio. Clica que assim que esse episódio ir ao ar, eu vou postar a fotinho da Fátima e da Sueli, que não vai ter rosto, mas vocês vão poder ver um pouquinho mais, tá? Dos elementos ali, como que as gatinhas são, o cabelinho, tá bom? Quem tiver curioso. Eu achei essa história a coisa mais fofa. Eu acho que toda mulher merece uma amizade como essa, de Fátima e de Sueli, né não, gente? E lembrando, né? A Sueli teve uma péssima impressão, primeira impressão da Fátima, tá vendo? E elas ainda assim viraram melhores amigas. Eu acho que primeiras impressões são válidas e quase sempre estão certas. Mas eu também acho que tem muita gente aí me escutando que já conheceu alguma pessoa. Aí eu tô falando de amizade, tá? Porque normalmente primeira impressão de homem é essa mesmo, acabou, tá, meninas? Mas se tá falando de uma amizade, às vezes você conhece uma pessoa e você acha ela meio chata, pentelha, metida, cínica, sonsa. Só que aí você vai entendendo mais, né? Todo mundo é complexo, né, gente? A gente não é só uma coisa ou só outra. Não existe bem e mal assim. Existe, né? Mas não existe só o bem ou só o mal. Então, tem muitas vezes que você encontra uma pessoa, acha ela pentelha, acha chata, e depois você conversa, ou você entende melhor de onde veio aquela pessoa, como foi a criação, como que ela se encaixa naquele grupo, o que de diferente ela traz pra você. Às vezes, a gente tende a procurar amizades que são parecidas, né? Pessoas que parecem com a gente. E quando alguma coisa, alguém sai fora ali daquele formato, mas vocês viram, né? Nem sempre a primeira impressão tá certa, é o que fica. E Sueli deu uma chance pra essa amizade. A amizade essa que foi essencial. Fátima disse que assim, sem Sueli ela não seria nada. Só que eu tenho certeza que sem Fátima, Sueli também não. E aí? Quem tem uma amizade maravilhosa assim, grita eu, tá? Que eu tô com inveja, uma invejinha boa, tá? Uma invejinha boa, gente, não é inveja ruim, não. Mas eu quero saber nos comentários. Quem aí já passou por uma amizade que levantou você numa época que tudo tava caindo aos pedaços? Conta pra mim aqui nos comentários, tá bom, meus amores? Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda ela pra gente no nosso e-mail escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!